já não demora. Minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus pra sempre e nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá, eu vou para o céu. Reino contra reino, nação contra nação, aumento de maldade, de ódio e traição, pois agora é tempo de guardar bem firme a nossa fé na bendita esperança, na promessa de Jesus. Eu vou para o céu e já não demora. Minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus pra sempre e nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá, eu vou para o céu. Logo veremos numa nuvem Cristo retornar, cheio de glória, honra e poder virá buscar quem for fiel. Eu vou para o céu e já não demora. Minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus pra sempre e nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá, eu vou para o céu, pois Cristo virá. Minha espera vai terminar. Logo Cristo virá, eu vou para o céu. Amém. Nesse momento nós vamos orar. Cleiton, você poderia orar para a gente, por favor? Começarmos o JA. Enquanto o Cleiton chega, eu gostaria de agradecer a todo aquele que veio para estar aqui com a gente nessa tarde, também que estavam conosco na caminhada. Foi tudo muito bom, graças a Deus. Nos ajoelhamos para orar a Deus. Meu Pai que estás nos céus, eu sou grato, Senhor, por esse sábado que o Senhor nos concede. Obrigado pela Tua palavra que recebemos nesta manhã, que ela possa ter servido para o nosso crescimento espiritual, mental, físico, e que agora à tarde o Senhor possa continuar abençoando o Teu servo Ricardo, que estará trazendo uma nova mensagem de saúde para nós, que isso sirva para que nossa mente, nosso corpo possa cada dia ser mais saudável, para assim compreendermos e ouvirmos a voz do Seu Santo Espírito. Abençoe a todos nesse momento, Seu Espírito faça presente no meio de nós, é o que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Bom, como foi prometido, agora na parte da tarde, o Sr. Ricardo está vindo aqui. E para quem não esteve ontem à noite, perdeu, não é verdade? Para quem não esteve hoje pela manhã, também perdeu, não é verdade? E quem não veio hoje à tarde, também perdeu. Então, aqui está um time de vencedores, aqueles que venceram, como diz lá em Apocalipse, a perseverança dos santos, né? Aqueles que vieram no sábado à tarde. Muito obrigado mesmo. Contigo, doutor. Obrigado. Não sei se perderam, né? Porque aí autoelogiar não é uma coisa boa.
Mas se ele falou, vou acreditar. Que bom que estamos aqui reunidos, né? Quem esteve na caminhada realmente foi gostoso, né? Foi bem bacana, né? Tá ali no parque um pouquinho, em contato com a natureza. Eu gosto muito, né? Como eu falei para vocês lá de manhã, né? Dos testes meus, né, apresentou que eu deveria fazer biologia. Então eu gosto bastante de botânica, estar no meio da natureza. Estava caminhando, mas eu estava reparando nas flores, nas folhas, né, no formato. Né? Achei bem interessante, porque não é a natureza típica que a gente tem lá. Então é a oportunidade de conhecer uma realidade diferente. Quando eu viajo sempre eu gosto de fazer essa análise, né, do cenário botânico, né? E é gostoso esse tipo de coisa. Quando eu vou para o Nordeste, por exemplo, é totalmente diferente da minha região lá no sul do Brasil, né? Então, a gente vai analisando isso. Esse ano eu vou ter condições de ir lá para o Pará, né, onde tem floresta amazônica, e eu vou ver uma outra realidade também diferente, então é bem legal, né? Mas eu quero conversar com vocês sobre emoções. E isso é um problema. Tem sido um problema. Vocês lembram de manhã que eu disse que havia 4 áreas da saúde: física, mental, social e espiritual? Eu quero ampliar um pouquinho o conceito com vocês de cada uma delas antes de nós entrarmos no assunto de agora à tarde. Primeiro, a gente precisa entender que quando falamos de saúde física, nós estamos falando de como nos relacionamos com o nosso corpo. Isso é saúde física. Saúde física é o seu relacionamento com o seu corpo. As escolhas que você faz alimentares, coisas para beber, horário para dormir, atividade física, ou seja, todas as nossas escolhas diárias afetam o nosso funcionamento corporal. Isso é saúde física. Saúde social é o seu relacionamento com as outras pessoas, com o seu próximo, com o seu cônjuge, com um amigo, com um filho, com um pai e assim por diante. Isso é saúde social. Saúde espiritual é como você se relaciona com Deus. E a saúde mental é como você se relaciona com os seus pensamentos e as suas emoções. Ou seja, quando falamos de saúde, estamos falando de relacionamento com o corpo, com o próximo, com Deus ou com as suas emoções e pensamentos. E eu quero falar sobre essa parte de emoções e pensamentos porque algumas pesquisas têm apontado que hoje mais de 80% da população mundial sofre de transtorno de ansiedade. Eu acho interessante fazer esse paralelo com um texto escrito por Ellen White, quando ela diz o seguinte, que de cada 10 doenças, 9 apareceriam primeiro na mente. Ou seja, a ciência hoje está quase chegando na estatística de Ellen White. Sinal que a coisa é crítica, né? Não é bom. Quando falamos a respeito de saúde emocional, falamos basicamente dos transtornos de ansiedade. E quais são os transtornos de ansiedade que nós temos? Estresse, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno obsessivo compulsivo alimentar transitório, olha que nome bonito, né? Agora pasmem, anorexia, bulimia, obesidade, são transtornos alimentares e fazem parte das doenças psiquiátricas também. Então estamos falando de uma população muito grande, mais de 80% da população mundial sofre de alguma dessas doenças. Agora pergunto a vocês, como cristão, nosso maior objetivo é ter uma vida plena, porque é assim que está escrito na Bíblia, sim ou não? João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida abundante é justamente você contemplar essas 4 áreas da saúde, é você estar bem, estar equilibrado nessas 4 áreas da saúde. Qualquer área afetada, afeta as demais. E essa parte emocional tem afetado mais de 80% da população mundial. Só que tem algumas coisas que não são ditas pela comunidade científica quando se fala de transtorno de ansiedade, quando se fala de estresse, quando se fala de depressão. Muitas vezes a solução
para esses problemas está no seu próprio corpo. O seu próprio corpo tem condições de resolver a maioria dos problemas de transtorno de ansiedade. É claro que você aprender a gerenciar os seus pensamentos é muito importante. Você não consegue evitar um pensamento, mas você consegue reeditar o pensamento, usando uma técnica chamada de DCD, duvidar, criticar, determinar. Ou seja, quando você recebe algum estímulo vindo dos seus 5 sentidos, e isso gera, por exemplo, a abertura de uma janela traumática na sua mente, chamada de janela killer, você tem condições de, no foco da atenção, conseguir reeditar esse pensamento, duvidando, criticando e determinando. Isso é uma coisa que eu tenho feito e ensinado hoje para os meus clientes lá de consultoria, quando muitas vezes eles estão diante de algumas tentações alimentares. Duvida que você precisa disso, critica e determina, né, para que você consiga vencer muitas vezes isso. Você precisa tentar definir o porquê você come determinados alimentos. Isso é muito fundamental no processo de tratamento, né, principalmente quando se fala de obesidade. Só que isso vale para toda a nossa vida. Se uma pessoa, por exemplo, chega para você e fala algo que te remete a um fato lá do passado, que abre essa janela traumática na sua mente, você precisa duvidar, criticar e determinar, porque senão isso vai abrir outras janelas, você vai chegar a um clímax do estresse com várias janelas traumáticas abertas, isso vai formar o que a gente chama de plataformas de janela, vai bloquear a sua criatividade, a sua capacidade, né, de agir pela razão, ou seja, você, como aquele ser racional que foi dito de manhã, está totalmente exterminado naquele momento. Acabou. Não age mais de forma racional. Se não agimos de forma racional, agimos de que forma? Emocional, impulsivo. E aí é quando nós falamos as piores atrocidades um para o outro, né? Por conta disso. Então, aprender a gerenciar os pensamentos é uma coisa extremamente importante. Controlar a nossa ansiedade é fundamental, e isso passa por algumas mudanças de estilo de vida. Dentro do nosso corpo existe uma região que eu denomino ela de fábrica da felicidade, porque é a região que produz o hormônio responsável pela felicidade. Esse hormônio produzido no nosso corpo, ele é chamado de serotonina. Serotonina é o hormônio da felicidade. Só que aí tem uma informação importante para sabermos. O hormônio da felicidade nunca vai estar alto se o hormônio do estresse está alto. Eles brincam de gangorra. Já brincaram de gangorra? Quando um sobe, o outro desce. Então, quando a serotonina está baixa, em mais de 80% da população mundial está baixa porque elas sofrem de algum transtorno de ansiedade, quem está lá em cima? O cortisol, o estresse. Então, o nosso foco tem que ser entender como produzir o hormônio da felicidade e como baixar o hormônio do estresse. Esse é o propósito do nosso encontro hoje à tarde. Quando se fala de serotonina, antes mesmo dela ser denominada como um hormônio, ela era chamada de neurotransmissor. E ela tem esse papel de neurotransmissor. Estica a sua mão desse jeito, por gentileza. Você agora é um neurônio, tá? Eu sou outro neurônio. Nós nunca vamos encostar um no outro. Sempre haverá um espaço entre os neurônios. Esse espaço é chamado de fenda sináptica. Para a transmissão do impulso nervoso do neurônio 1 para o neurônio 2 ocorrer, eu preciso de um mediador químico, que recebe o nome de neurotransmissor. Obrigado. Depois a gente faz mais. Mas isso é um neurotransmissor, ou seja, que cria uma ponte entre dois neurônios. A serotonina tem esse papel importante. Eu quero destacar isso porque vocês vão entender como que a ciência está trabalhando para tentar tirar uma pessoa da depressão. E aí vocês vão perceber, tirou uma ova, né? Só melhorou os sintomas. Por isso que muitas vezes se escuta a seguinte frase: uma vez depressivo, sempre depressivo, né? Não é assim que funciona. Precisamos achar as causas. Mas veja só, essa função de neurotransmissor da serotonina, ela é muito importante para nós. Só que eu tenho um nível de serotonina também que circula na corrente sanguínea. E é ele que vai determinar, então, como funciona o meu cérebro. Como que eu penso, como que eu ajo, como que eu me comporto e me porto diante de determinadas situações. Como a maioria das pessoas não sabe onde é produzido a serotonina e não sabe o que fazer para produzir a serotonina,
elas usam antidepressivos. Mas se elas soubessem onde é produzido e como produzir, provavelmente muitos antidepressivos deixariam de ser utilizados. Só que aí a gente tem que entender uma coisa. Se as pessoas começassem a deixar de usar antidepressivos porque elas aprenderam um método natural que produz serotonina e que não mantém ela mais presa a esse medicamento, o que aconteceria com a arrecadação dos governos? Entenda que o governo ganha pela sua doença e não na sua saúde. Investir na saúde não dá lucro para o governo. Então, coisas que você vai ouvir hoje, provavelmente você nunca ouviu. Nunca ninguém te explicou. Porque não há interesse da comunidade científica que essas coisas sejam ditas e explicadas. O problema é que quando você está com esse cortisol alto, que é o hormônio do estresse, o problema está criado. Vamos só citar alguns problemas correlacionados ao estresse alto, o hormônio do estresse alto. Os transtornos de ansiedade, todos eles que nós falamos. Quais outros problemas se manifestam quando eu estou com meu nível de cortisol alto? Alguém sabe? Pelo menos um? Dores, muitas vezes conduzindo a desenvolver uma doença autoimune chamada fibromialgia. Ou seja, o cortisol alto, ele abre brecha para que o seu corpo desenvolva doenças chamadas de autoimunes. Ou seja, hoje, pelo nível de ansiedade elevado da população, isso tem aberto enormes brechas para doenças se manifestarem. Autoimunes, fibromialgia, síndrome de Sjögren, que é aquela dos olhos secos, lúpus, né? Tireoidite de Hashimoto e assim por diante, né? Várias doenças autoimunes por conta do nível de cortisol alto. Então, você consegue entender agora a necessidade de baixar o cortisol? Porque além de eu conseguir me livrar de inúmeros problemas de transtorno de ansiedade, eu ainda vou me livrar, muitas vezes, de inúmeros problemas correlacionados à parte imunológica do meu corpo, aonde o hormônio do estresse elevado gera, muitas vezes, doença. Vamos para outra doença. Que outra doença pode estar correlacionada com o cortisol alto? Qual é a principal causa-morte aqui nos Estados Unidos agora? Era coração. Câncer. Sabia que câncer e cortisol são amicíssimos? Quando o cortisol está alto, o que acontece com o nosso sistema imunológico? Baixa. Eu abro brechas, então, para que doenças oportunistas se manifestem, dentre elas o câncer. Muita gente acaba descobrindo um câncer depois de uma depressão. Já perceberam isso? Muitas pessoas, depois de um período depressivo, acabam descobrindo um câncer, porque naquele período ela abriu brechas para que a doença se manifeste. Ou seja, o cortisol está correlacionado a muitas doenças, como o aparecimento de doenças do sistema neurológico central de envelhecimento precoce, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, doença de Huntington e assim por diante. O cortisol elevado está correlacionado ao aumento de peso da população. O cortisol elevado está correlacionado à insônia. O cortisol elevado está correlacionado ao aumento do colesterol. Inúmeras doenças estão correlacionadas ao aumento do cortisol. Ou seja, eu preciso baixar esse cortisol. Mas como que eu abaixo o cortisol? Aumentando a serotonina. Está ficando mais importante essa tal de serotonina, né? Daqui a pouco vocês vão querer ela, né? Vão perguntar onde que vende, né? Comprar esse negócio aí, porque o negócio é bom. Nós vamos aprender como produzir. Teu corpo produz. Só que provavelmente você esteja com uma fábrica emperrada, parada há muito tempo, sem, né, dar a devida condição para que ela funcione. Mas eu quero destacar que a serotonina não é encontrada no mercado. Mas é encontrado no mercado um precursor da serotonina que tem sido usado para o tratamento de muitas doenças, para todas essas psiquiátricas que eu disse, inclusive autismo, coisa séria, né? Esquizofrenia, estão sendo tratados com precursores da serotonina. Pergunto eu, seria necessário tomar talvez medicamentos se eu soubesse como produzi-la de maneira natural no meu corpo? Mas não dá lucro.
não dá lucro. Vamos falar mais da serotonina. A serotonina é produzida no seu corpo, numa região específica. 95% dela é produzida nessa região, 5% é produzida numa outra região. Onde é produzida a serotonina? Cérebro, 5%. 5% da serotonina é produzida no seu cérebro. Não é no sangue. Tem gente que já falou. Pro lado de cá, alguém tem alguma sugestão? Fica quietinho aí. Alguém tem alguma sugestão de onde é produzida a serotonina no corpo? O sono é importante para o processo, você vai entender, mas não é naquele momento. Eu quero a parte específica do corpo. Em que lugar do seu corpo você produz serotonina? Muito bem. 2 já falaram. Intestino. Nós estamos falando para uma população que está exposta ao risco de todas essas doenças que eu falei, porque a gente nem sabe onde é produzido o hormônio que combate o estresse. Você percebe a importância dessa informação? Eu gravei um DVD em cima desse assunto, sobre esse assunto, na verdade, porque um dia eu quase apanhei na frente de uma igreja. Porque eu criei todo esse ambiente de terrorismo, mostrei depois que tinha uma solução, e um rapaz veio e falou: onde que está o DVD que eu preciso levar para o meu irmão que está morrendo com depressão? Eu falei: eu não tenho. Ele botou a mão no meu ombro assim e falei: eu apanhei. Fechei até o olho assim. Falei: vai vir a porrada agora, né? Ele falou assim: como você não tem? Eu falei: não tenho, não gravei. Ele falou: eu preciso desse material gravado, eu não consegui gravar tudo, eu não anotei tudo, meu irmão está morrendo com depressão e eu preciso disso. Eu falei: aí eu tive que gravar, né? Gravei. Mas a questão que eu quero falar para vocês é o seguinte: depois que eu gravei, eu entendi o papel importante que esse material teria na vida de muitas pessoas, porque eu já recebi relatos de pessoas que seguiram e estão vencendo um problema de depressão. A questão que nós precisamos entender é: funciona, mas precisa de comprometimento, porque você tem que fazer a sua parte. E qual é a minha parte nesse processo? Se ela é produzida no intestino, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer para produzir serotonina? Limpar o intestino. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão para dizer quantas vezes vai no banheiro fazer cocô. Não vai ser uma coisa muito higiênica e nem muito legal. Mas eu quero que você reflita sobre as informações que eu vou dizer a respeito disso agora. Preste atenção. Quantas vezes eu devo ir ao banheiro ao dia? O número de vezes que eu como. Isso chama-se reflexo gastrocólico, ensinado pela fisiologia o seguinte: toda refeição gera estímulo de defecação. O que a ciência fala sobre isso? Quantas vezes a ciência diz que nós devemos ir ao banheiro ao dia? Ela não fala ao dia, ela diz que nós devemos ir de 3 a 4 vezes na semana. Se eu for ao banheiro, hoje é sábado, vou traçar o planejamento semanal, tá? Domingo, terça, quinta e sábado da semana que vem, nós cumprimos então aquilo que a ciência diz. Tá bom para vocês? Mas se você foi no sábado, na outra semana você não pode ir no domingo, né? Porque é um dia sim, um dia não. Então na outra você vai na segunda, na quarta e na sexta. Vocês acham que isso realmente está bom? Vocês acham que isso é normal? Mas eles apresentam como sendo normal. Porque se eles falassem a verdade, que toda refeição que você come deve gerar ou gera e você não vai, estímulo de defecação, 90% no mínimo da população sofreria de constipação intestinal. Mas quando se fala de ir de 3 a 4 vezes na semana, eles dizem que 10% da população sofre de constipação intestinal. Só que 10 sofre de constipação intestinal e 90 quase está depressivo, estressado, ansioso. Se você olhar só para essa estatística, que por volta de 90% da população não vai o número de vezes que deveria ir, por volta de 90% da população sofre de transtorno de ansiedade, achamos o problema. Sim ou não? Não achamos o problema? Então, para resolver, tem que ir no banheiro. O número de vezes que come. Depois que eu fiz essa palestra, eu fiquei na casa de um amigo, né? Ele falava assim: dá licença que eu vou ser feliz agora, né? E aí ele ia para o banheiro, porque lá é a fábrica da felicidade. Mas aqui cabe uma outra informação que deixa essa informação do número de vezes um pouco pior.
Se eu devo ir toda a refeição que eu ingiro ao banheiro, eu preciso me lembrar que a ciência tem ensinado que nós devemos comer pelo menos 6 vezes ao dia. Aí você come 6 vezes ao dia. Numa semana você come quantas vezes? 6 vezes 7? 42. Aí você come 42 vezes na semana e vai 4 ao banheiro. Vocês acham que devolver o dízimo das fezes é uma coisa boa? É isso que eles têm feito. Eles estão dizendo para nós que o dízimo das fezes tá bom. E você reter 90% para você, ótimo. Aí é quando as pessoas desenvolvem câncer de colo intestinal. Porque aquelas fezes que ficam dentro do intestino começam a sofrer no processo de desidratação. Elas vão petrificar e vão formar os fecalomas, que vão aderir à mucosa intestinal e vai desenvolver um câncer com 20, 30 anos depois. Hoje, quando se faz uma retirada de um fragmento do intestino por conta de um tumor, se estuda o tumor para poder ver o grau de malignidade do tumor, mas se estuda o tecido também muitas vezes. Isso é chamado de estudo histopatológico. Histo, tecido, patológico, doença. Estou estudando a doença e o tecido. E ali eles encontram essas fezes aderidas com data de 20, 30, 40 anos anteriores, gerando aquela agressão que vai provocar o tumor. Ou seja, o funcionamento intestinal ele é extremamente importante para nós, extremamente importante. Se eu devo comer no máximo 3 vezes ao dia, que essa é a orientação que nós temos pelo Espírito de Profecia, mas também segundo a fisiologia, o funcionamento do seu corpo, não cabe mais do que 3 refeições ao dia, seu corpo não consegue administrar mais do que 3 refeições ao dia, nós temos que comer então no máximo 3 e ir 3. Isso é possível? Sim, é possível. Eu conheço uma pessoa que vai. Ele mora na minha casa. Veja só, o que eu preciso fazer para ir tantas vezes ao banheiro? O que eu preciso fazer para normalizar o trânsito intestinal? E aí sim, limpar o terreno para a fábrica ser construída e ali funcionar. Nós temos uma célula no nosso intestino, essas células são chamadas de enterocromafins, elas estão nas regiões de invaginação, né, que você tem ali, das mucosas intestinais, onde você tem as microvilosidades. Essas células enterocromafins são as responsáveis pela produção da serotonina. O problema é que um trânsito intestinal muito rápido ou muito lento interfere num processo chamado turnover. Turnover nada mais é do que a renovação celular. Quando a renovação celular é muito lenta ou muito rápida, a serotonina não é produzida porque a célula enterocromafim não consegue produzir. Então eu preciso normalizar o intestino. E como é que eu faço isso? 5 passos. 5 passos. Primeiro passo, ingestão de fibras. A população come muito pouca fibra. É fundamental comer alimento integral. Precisa comer alimento integral. Deveríamos abolir qualquer tipo de alimento refinado da nossa mesa. É claro que isso tudo num gradativo, num planejamento. Não estamos falando para amanhã você começar a comer tudo integral, porque você ainda precisa adaptar seu paladar. Se você chegar em casa hoje e jogar fora tudo que você tem de ruim na tua casa, amanhã você começa a mudança pelo jejum. Bem provável, na maioria das casas. Então, não é assim que acontece o processo. Primeiro vem a fase da conscientização, que é o que nós estamos fazendo agora. Depois vem o planejamento e aí então vem a fase da execução. O problema é que você não pode ficar só na fase da informação. Se você ficar só na fase da informação, você aumentou sua responsabilidade, porque você sabe o que tem que fazer e não está fazendo. Então aumentou sua responsabilidade. Pegue essa informação hoje, chegue na tua casa e veja como que você vai processar para dar os próximos passos. Primeira coisa é fazer substituição do que é refinado por integral. Não sei se me permitem, mas eu gostaria de dar uma sugestão para a igreja. Posso? Vocês almoçam todos os sábados aqui? Para aqueles que não sabem fazer arroz integral, façam arroz integral somente e não arroz branco. Tem gente que vai espernear? Vai. Mas a gente, como igreja, precisa pensar no bem dos membros da igreja. E aí você serve só arroz integral. E quem não gosta fala assim: meu amigo, você comeu 6 dias da semana o branco. Come um integral. Come um. Para ver se você aprende a gostar desse alimento. E aí você vai substituindo na sua casa.
A maneira que eu ensino para os meus clientes para poder comer arroz integral é o seguinte: na primeira semana coma 7 dias arroz branco, na segunda semana coma 6 arroz branco e 1 integral. Na terceira semana você vai comer 5 vezes o arroz branco e 2 o integral. Na próxima semana 4 e 3. Entenderam? Vou diminuindo uma vez o arroz integral, aumentando uma, vou diminuindo uma do branco, aumentando uma integral. Em 8 semanas você aprendeu a comer. 2 meses você está comendo só arroz integral. Mas aqui na igreja, tentem fazer isso para estimular as pessoas. E prepara arroz integral gostoso, porque arroz integral duro e ruim ninguém merece. Tem que ser gostoso para que a pessoa come e fale: nossa, realmente é possível. Eu não estou falando do arroz integral da igreja, porque hoje nem tinha, então, né? Mas é verdade, a comida ela precisa ser simples, precisa ser saborosa e saudável, e dá para colocar as 3 coisas dentro do alimento. As pessoas, por exemplo, que vão lá na escola de saúde nossa, lá em Jacareí, em São Paulo, elas comem e falam: nossa, mas é possível? É possível. Né? Eles comem e falam assim: como pode? Podendo. Dá para fazer a comida ficar gostosa e ser simples ainda, mas muito saborosa. Isso é fundamental. Em casa eu não como os pratos que são servidos na escola no final de semana, porque alguns demandam muito tempo. Então, nossa alimentação é mais simples durante a semana, mas no final de semana sempre alguma coisa especial. E estamos aqui, aparentemente bem, né? Não parece que eu estou tão ruim assim, né? Só fiquei careca, né? Do ano passado para agora. Se eu tivesse vindo do ano passado, vocês iam ver ainda com o resto de cabelo. Que é pior ainda, que é a situação da estar ficando careca. Agora ninguém mais fala que eu estou careca. Eu já estou mesmo e agora fico. Pronto. Mas nesse processo da mudança, a gente precisa criar consciência. Eu preciso comer o arroz integral. Eu preciso comer o macarrão integral. Eu preciso comer aveia. Eu preciso comer granola. Esses são os bons alimentos. Se vocês forem comprar, como é que é a empresa Sucrilho Kellogg aqui nos Estados Unidos? Ela é igual no Brasil? Ela é forte aqui ou não? É? Porque ela surgiu aqui, né? Vocês conhecem a história do Sucrilhos Kellogg? Todo mundo conhece a história? Deixa eu ver quem não conhece a história do Kellogg. Algumas pessoas não conhecem. Kellogg se tornou médico, bancado seus estudos por Ellen White e Tiago White. Foram eles que pagaram para o John Kellogg fazer a faculdade de medicina. John Kellogg, ele montou e cuidava do sanatório de Battle Creek. Esse sanatório recebia hóspedes vindo do mundo inteiro, foi o primeiro e era super conceituado. E ele fazia o trigo batido com água, esparramado numa forma, ele assava e formava como se fosse uma bolacha gigante. Aí ele quebrava os pedaços e servia em cima das frutas para os hóspedes desse sanatório, que era uma clínica de tratamentos naturais, mas tinha esse nome no início. Ali surgiu o primeiro cereal matinal, que era excelente, riquíssimo em fibras. Mas John Kellogg viajou para a Europa para montar novas clínicas da igreja na Europa. Nesse período, o irmão dele, chamado Ervin Kellogg, que era o administrador da empresa, viu que um hóspede havia passado pelo sanatório de Battle Creek e o cara era um empreendedor. Ele saiu e montou algo parecido com os sucrilhos que John Kellogg havia feito, só que ele colocou açúcar e ele vendia muito bem, ganhava dinheiro. Ervin Kellogg cresceu os olhos, porque ele era o administrador da empresa, e ele começou a adicionar açúcar, então, nos sucrilhos criados por John Kellogg. Quando John Kellogg voltou da Europa e chegou e viu aquela situação dos hóspedes comendo vorazmente aquele sucrilho que antigamente eles tampavam o nariz para poder comer, que eles não gostavam, que não era gostoso, mas era saudável. Mas dá para fazer saudável e gostoso, isso é mais importante. Ele ficou desesperado e ele brigou com o irmão, só que ele perdeu uma empresa. Ervin Kellogg conseguiu ganhar na justiça o direito de ser o dono da empresa. Depois disso, o Sucrilho Kellogg mudou totalmente o seu padrão, e a maioria dos produtos servidos por essa empresa hoje não vale absolutamente nada, gera doença, é uma fábrica de doença, alimentos refinados, índice glicêmico alto, mas existe um bom produto ainda dentro da Sucrilho Kellogg. Qual que é? Albran. Albran, lá pra gente é Albran, a gente é português, fala português lá, vocês são tudo americano aqui. Albran, então, que seja, é o melhor alimento industrializado que existe na face da terra. É excelente. O nível de fibra desse produto é altíssimo. 30 gramas do produto tem aproximadamente 11 gramas de fibra. É uma coisa monstruosa a quantidade de fibra. Se o seu intestino não está funcionando, meu amigo, dá um jeito de aprender a comer Albran. Agora isso é bonito, né? Melhorou, né? É bom. Isso é mudança. Eu vou começar a incluir. Eu não começo excluindo. Entenda isso, por favor.
Você vai chegar na tua casa, você não vai tirar absolutamente nada do teu cardápio hoje. Mas você precisa começar a incluir alguma coisa nova e saudável no teu cardápio hoje. O processo da mudança começa com inclusão e não com exclusão. Você vai incluindo, até que chega o ponto que você já tem uma alimentação onde você pode começar a exclusão sem ter carência nutricional. Senão você tira e fica doente. E em vez de você melhorar, você virou pé de tropeço. Não adiantou nada. Então, esse é o processo. Aumentar a ingestão de fibras, comendo alimentos integrais, aumentando a quantidade de frutas, verduras, hortaliças que você come. Isso é importante, porque eu preciso de 2 tipos de fibra. A fibra solúvel, que é aquela que hidrata. Quando você coloca uma aveia de molho, o que acontece com o tamanho da aveia? Aumenta. Quando você coloca um feijão de molho, o que acontece com o tamanho do feijão? Aumenta. Mas o que acontece com a casca do feijão? Ela racha. Ou seja, a parte de dentro do feijão é rica em fibra solúvel, a parte de fora do feijão, a casca, é fibra insolúvel, que não hidrata. As leguminosas têm os 2 tipos de fibras. Aí tem muita gente que diz assim, mas eu não posso comer feijão, grão de bico, soja, lentilha, ervilha, porque dá gases. Meu amigo, você sempre vai produzir gases. E produzir gases não é problema nenhum. O maior problema é na presença de quem que você vai soltá-los. Aí sim pode virar um problema. Então, coma. Se produzir, solta. Longe das pessoas, de preferência. Acabou. Você pode amenizar o problema colocando a leguminosa de molho. Pelo menos 2 horas de molho diminui o fitato e diminui um pouco a produção dos gases, mas não vai zerar. Não vai zerar. Só que é muito mais ser feliz com gás do que ser depressivo sem gás, né? Então, a mudança vale a pena. Então, aprenda a comer alimentos ricos em fibras. Se você não come grão de bico, lentilha, ervilha, soja, aqui eu não sei se tem tremoço, mas talvez tenha, porque é produzido muito no Portugal e deve ser importado para cá. Riquíssimo em proteína, tremoço, todos eles ricos em fibras. São alimentos que deveriam estar no nosso cardápio. Arroz integral, macarrão integral, ao brain. Quase falei errado de novo. Vou aprender. Mas olha só, primeiro passo é esse. Vamos para o segundo passo? O segundo passo é o seguinte: se eu tenho um tipo de fibra que é chamado de solúvel, que hidrata, eu preciso oferecer o que para ela hidratar? Água. Existe uma regra que o pessoal fala assim, tem que beber 2 litros de água por dia. Esquece essa regra. Porque 2 litros de água, ele é suficiente para uma parte da população, mas não para o todo da população. O ideal é que você faça uma conta para você saber exatamente quanto você precisa de água. A conta é a seguinte: seu peso vezes 30. Uma pessoa de 60 quilos precisa beber, no mínimo, 1,8 litros de água. Uma pessoa de 100 quilos precisa beber 3 litros de água. Uma pessoa de 150 quilos virou um camelo, em termos de necessidade de água. E isso é um problema. Porque, veja só, nós moramos num país, ou vocês moram, na verdade, né? Num país, já estou me incluindo já na lista. Vocês moram num país onde o nível de obesidade mórbida é o mais alto do mundo. Você consegue imaginar uma pessoa de 200 quilos bebendo 6 litros de água por dia? Ou seja, essas pessoas, quanto mais obesas elas vão ficando, menos vezes ao banheiro elas vão. 2 grandes problemas. Primeiro, o trânsito intestinal mais lento favorece a absorção de nutrientes, ela vai ganhar cada vez mais peso. Segundo problema, a serotonina dela baixa, o cortisol aumenta, ela começa a comer compulsivamente, então ela não vai resolver o problema nunca, se ela não mudar o padrão alimentar dela, se ela não aumentar a ingestão de água. Isso são coisas importantes. E aí tem gente que diz para mim assim: mas por que você parou de trabalhar com cardápio? Porque cardápio não emagrece ninguém. Uma pessoa de 200 quilos, ela não está gorda porque ela come somente, mas porque ela existe transtornos por trás de tudo isso que foi acontecendo no organismo dela, que já impede ela de emagrecer. Eu tenho um paciente que começou a tratar comigo, ele pesava 221 quilos. 221 quilos. E o problema dele não era só a quantidade que ele comia, eram os motivos que o levavam a comer. Então nós precisamos entender isso. É isso que determina a questão do controle de peso. Se eu não mexer com as emoções da pessoa, dificilmente eu consigo um resultado duradouro em qualquer tratamento. Seja ele qual for, se é obesidade, se é diabetes, se é para uma depressão, eu preciso mexer na parte emocional. Então, aumentar a ingestão de fibra gera um aumento na necessidade de água. As 2 coisas são fundamentais. Terceiro passo. Deixa eu só falar uma questão com relação à água.
A água não pode ser substituído por outro líquido, a não ser por chá, sem açúcar e sem estimulante. Então, chá preto não serve, chá mate não serve, né? Chás, que chás? Qualquer outro, menos esses chás estimulantes. Até 50% da sua necessidade de água pode ser substituída por esse tipo de chá. Ou seja, se você quiser beber, precisa de 2 litros, um exemplo, 1 litro de água e 1 litro de chá, você pode, sem problema nenhum, entendeu? Para a criança também. Só que a conta para a criança deveria ser um pouquinho maior. A necessidade de água deles é maior, eles transpiram demais, eles correm muito, né? A demanda energética deles é maior, a demanda de água também é maior. Vou chegar nela agora. Água com gás. Tônica é com gás, né? Água com gás. Vamos fazer um teste todos juntos? Todo mundo. Solta o ar, solta o ar. Inspira. Solta o ar. O que você jogou fora? Gás carbônico, CO2. O que tem na água com gás? CO2. Ou seja, imagina a seguinte cena. Terminei de almoçar. Pergunto para minha esposa, o que faz com esse resto de comida? Pode jogar no lixo. Joguei no lixo. 3 horas da tarde, estou com fome. Vou buscar lá no lixo a minha comida. Você faz isso? Aquilo que a gente já jogou fora é porque não presta para a gente. O CO2 que você jogou fora não deve entrar por uma outra via. Saiu pela via respiratória, entra pela via oral, para quem bebe água com gás. Qual o problema do CO2? 2 grandes problemas. Primeiro, o CO2, ele abre brecha para você desenvolver uma doencinha meio chata, chamada câncer. Por quê? O oxigênio mata a célula cancerígena. Quanto mais CO2 eu ingiro através da água, mais estou favorecendo para que um tumor cresça. Se ele aparecer em algum momento, ele vai desenvolver, porque o nível está com uma saturação de oxigênio muito baixa. Água com limão, excelente. Excelente. Água de coco, boa, mas não serve como substituto de água. Tem que ser ingerido próximo do horário de refeição, que ela tem 40 calorias em 200 ml. Mas é bom. Hã? Pode, tranquilo. Não, destilada não. Destilada não. Não é bom água destilada. Água destilada é uma água morta. Uma água morta. E água morta não vai trazer vida para ninguém. Não é bom. Então, a água mesmo. E, preferencialmente, com pH alcalino. Então, a questão do CO2, um deles é esse. O segundo é muito pior. O segundo problema do CO2 é muito pior que desenvolver câncer. Sabe qual que é o segundo problema do CO2? Causa celulite e estria. Ai, que horror, né? Agora já está resolvido. Mulheres já não bebem mais, né? Pode, sem problema. Entendeu? Muito pior o segundo do que o primeiro, não é? Câncer mata, celulite te deixa feia. Então, ponto. Acabou. Pior. Conscientize as mulheres, homem, por favor, se conscientize com a questão do câncer, né? Celulite não é um problema para os homens. Mas veja bem, essa questão da água ela é extremamente importante. Um dia, atendendo um paciente, ele me disse que bebia 2 litros de água. O paciente disse que bebia 2 litros de água. Escuta a história que você vai se encontrar aqui, talvez, né? Ou alguém que você conhece que bebe água com gás, né? Aí esse paciente falou, bebe 2 litros de água. Ele estava bem acima do peso, já tinha feito uma cirurgia bariátrica, não tinha reduzido ainda tudo que queria e precisava, mas ele bebia muito mais água que a maioria das pessoas que eu conheço, dos meus clientes. Aí eu estiquei a mão e dei parabéns para ele. Vou dar para você, aproveita aqui, ó, parabéns e tal. Dei parabéns para ele, né? Aí depois ele falou que quando ele acordava ele bebia 2 copos de água e depois mais 1,5 litro de água com gás. Eu falei, peraí, mas você disse para mim que bebia 2 litros de água. Ele falou, então, meio litro de água quando eu acordo, 1,5 litro de água com gás. Eu falei, me devolve os parabéns. Pode me devolver. Ele falou, como assim? Eu falei, água com gás não é água. É diferente. Então ela não é boa. Vale a pena mudar esse hábito. Não é legal. Então, água com limão, bom. Só que tem um esquema aí que o povo fala que água com limão também mata câncer e tal, não sei o quê. Não tem nenhuma comprovação científica. O que eu digo com relação à água com limão é o seguinte: não tem efeitos colaterais. Ou seja, mal não faz e corre o risco de fazer bem.
Corre o risco. Não tem comprovação. Os 2 primeiros passos, então, são ingestão de fibra e ingestão de água. Terceiro passo. Esse terceiro passo é muito importante, porque o nosso intestino é formado por músculo. Músculo. 2 tipos de músculo. Uma musculatura chamada de longitudinal, que vai em linha reta, e quando ela se contrai, ela vai fazendo esse movimento, ela pressiona o intestino, e aí abre, pressiona, abre, pressiona, abre, pressiona, abre. Essa é a musculatura longitudinal, mas ela é recoberta por um outro tipo de músculo chamado de transversal, onde vai fazendo um espiral no seu intestino. Essa musculatura, chamada de transversal, ela promove uma torção no seu intestino. Tudo isso com a finalidade de conduzir o bolo fecal adiante. Nossa, está dormindo. Isso tudo é fundamental entender, mas é melhor fazer funcionar. E como é que eu faço o intestino funcionar? Como é que eu faço essa musculatura ganhar força, tônus muscular? Existe algum tipo de musculação intestinal? Tem exercício. Tem exercício. Qualquer exercício físico aumenta o tônus muscular. Quantos por cento da população no Brasil, eu sei estatística, é sedentária hoje? No Brasil, 80% da população é sedentária. Agora veja bem, quantos por cento da população estava com um nível de ansiedade? Mais de 80. Próximo de 90. 90 é a Leon White fala, né? Próximo, mais de 80. Quantos por cento da população é sedentária? 80. Será que tem uma correlação? O intestino não funciona, não consegue eliminar as fezes da maneira correta, células enterocromafins bloqueadas não produzem serotonina. Problemas de transtorno de ansiedade. Agora, exercício físico é fundamental. Hoje fizemos uma caminhadinha recreativa. Recreativa. Ali, no máximo, vai deixar você de ser CD, né? O tário ainda não dá. Para deixar de ser sedentário, precisa um pouco mais que aquilo, né? Foi uma recreação que nós fizemos. Mas é um princípio para algumas pessoas que estão totalmente inertes e começaram a, de repente, fazer uma caminhadinha. A questão que nós precisamos entender é o seguinte: por que vocês vieram para esse país? Vocês vieram para esse país passar férias? A maioria das pessoas que vieram para esse país vieram com qual propósito? Ganhar dinheiro. A melhor resposta foi essa. Trabalhar é consequência. Vieram para ganhar dinheiro, não é? E para ganhar dinheiro você precisa fazer o quê? Trabalhar. Pouco ou muito? Muito. E pergunto para vocês, que hora que vocês vão dedicar 1 hora do tempo de vocês para fazer atividade física? A maioria das pessoas não tem 1 hora no dia para fazer exercício físico. Sim ou não? Sim. A maioria das pessoas não tem 1 hora. E se a maioria das pessoas não tem 1 hora, o que elas estão condenadas? A morrerem infeliz e gorda. Não, claro que não. Existe uma metodologia de trabalho criada, né, por um japonês chamado Tabata. Essa metodologia chama de HIIT, mas ele criou um método muito interessante, onde você consegue fazer um exercício intervalado, com um tempo de descanso muito pequeno, onde você consegue gerar o benefício de uma academia, benefício, de repente, de uma caminhada, de 1 hora, em poucos minutos. Meire, faz o seguinte para mim, pega o seu celular, coloca no cronômetro, por gentileza. Todo mundo em pé. Você está de salto alto aí, você já está. Não pode ser o cronômetro só. Esse daqui é o timer? Não, esse é o cronômetro, né? Tá, mas ele já está no... Ixi, eu fiz foi besteira agora. Não, eu fiz besteira, mas esbarrei no todo lugar aqui. Isso, beleza, cronômetro. Ok. O que nós vamos fazer? Exercício. Vocês verem como é que funciona o esquema. Então, nós vamos fazer agachamento, tá? Os pés abertos na largura do ombro. Você vai agachar até 90 graus e voltar. Se o seu joelho não te permite agachar até 90 graus, vá até o seu limite, tá? Não queremos que ninguém aqui tenha um problema e tenha que sair daqui, né, direto para o hospital. No seu limite, no seu limite. Vocês aguentam 1 minuto de exercício? Nós vamos fazer 20 segundos de agachamento
por 10 segundos de descanso. 20, agachando. 10, descansando. Começando a partir de agora. Prepara, livre, livre, livre. Prepara, vai, agacha, volta. O movimento de que vai sentar no banco, não é se jogar para baixo, hein? Joga esse quadril para trás. Aí descansa em pé, que descansar sentado 20 segundos é preguiça, hein? Pelo amor de Deus. Para, descansa. Descansa, vai de novo. Parou, em pé de novo, em pé. Foi. Parou. Pode sentar. Ó. Vamos ouvir o silêncio. Funciona. Impressionante. Ó. Responda com sinceridade para mim. Muita gente já fez 1 hora de caminhada e terminou com muito menos cansaço do que 1 minuto de exercício aqui, sim ou não? Entenderam qual que é o esquema hoje? Não tenho tempo? Não tenho justificativa também. Porque existe um tipo de exercício que em muito pouco tempo você pode cumprir a tua rotina de exercício do dia para você sair do sedentarismo, aumentar o estímulo para o seu intestino funcionar de maneira correta e ainda produzir serotonina. Posso lançar um desafio para vocês? Vocês doariam para mim 1% do seu tempo do dia para eu escolher o que você vai fazer? 1%. É coisa boa. Ele pega aí o celular, né? O maridão agora. Ele vai fazer uma conta para a gente saber o que é 1% do tempo. Vai lá para a calculadora. 24 vezes 60. Eu sei a conta, mas eu quero que seja feito para provar que é verdade. 24 vezes 60. 1.440. Divide isso daí por 100. Levanta assim para todo mundo ver. Olha lá o que é 1%. 14 minutos e 40 segundos. Podemos arredondar para 15, né? Porque vocês vão ficar com 99, então. Quem aqui toparia de dedicar 1% do seu tempo, 1% do seu tempo, para investir no bem mais precioso que você tem, que é você? Quem toparia? Desafio lançado, olha aí, você vai depois vocês vão compartilhar os resultados comigo, tá bom? Você não precisa mais do que 1% do seu tempo, se bem utilizado, fazendo esse exercício nesse modelo criado por esse japonês chamado Tabata. Vocês entram depois lá na App Store de vocês e baixem um programa chamado Tabata Timer. Ou seja, é o cronômetro do Tabata para o exercício. Aí você só vai ligar, são 8 repetições, são 8 ciclos de 20 segundos, uma volta, você coloca lá 3, coloca 4 voltas para dar 15 minutos, mas claro, começa com uma, vai para 2, vai para 3, até chegar em 4 voltas. 4 voltas seria 15 minutos. 4 voltas vai dar aproximadamente 15 minutos. Só isso. Sabe onde que eu faço isso muitas vezes? No banheiro. Porque eu não tive tempo durante o dia, meu dia foi muito corrido, não consegui, às vezes eu estava viajando, cheguei tarde, não tive condições de fazer exercício durante o dia, então dentro do banheiro, antes de tomar banho, estou eu lá.
fazendo agachamento dentro do banheiro. Dentro do banheiro. Às vezes eu troco, faço outro tipo de exercício, a questão é, não tem desculpa. Dá para fazer de roupa íntima. Dá para fazer sem roupa, no banheiro. Dá para fazer onde você quiser. Mas tem que fazer. Tem que fazer. 1% do tempo. 1% do tempo para investir em você. Você é a tua prioridade. Todos vocês já andaram de avião. Ninguém chegou aqui de outra forma, senão assim. Todos vocês andaram de avião. Preste atenção nisso. Em caso de inesperada despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do teto. Puxe a máscara para liberar o fluxo de ar. Coloque a máscara sobre o nariz e a boca. Ajuste com as tiras elásticas e respire normalmente. E auxilie crianças e pessoas com deficiências. Ouviram isso? Já ouviram isso alguma vez na sua vida? Quem tem que colocar a máscara primeiro? Quem? Não, nós é muita gente. Eu. 1% do seu tempo dedicado para isso é colocar a sua máscara diariamente em primeiro lugar. Você só pode amar o próximo quando você aprende a amar você. Amar você é se dedicar para cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, dado por Deus para te abrigar enquanto você estiver aqui nessa terra. Isso é dedicar tempo para você como uma representação clara de que você se ama. Quem não dedica 1% do tempo para cuidar da sua saúde fazendo exercício, para mim, me dá uma demonstração claríssima de que não ama a si próprio. Vamos para o próximo tópico, que eu já bati demais nesse. Terceiro, então, foi fazer exercício. Vamos para o quarto? Quarto tópico para o intestino funcionar é o seguinte. Quarto, sono. Nós precisamos controlar um pouco o cortisol. Eu não vou conseguir reduzir o cortisol até o nível de normalidade. Eu não consigo reduzi-lo ao nível de normalidade só com o sono. Eu preciso aumentar a produção da serotonina. Mas para produzir a serotonina, o sono tem um papel importante nesse processo. Porque entre 21 horas e 30 minutos até as 2 horas da manhã, no que a gente chama de primeiro tempo de sono, ou sono de regeneração, é quando o seu corpo tem condições de baixar o cortisol a um nível de normalidade do dia. Então, o horário que o cortisol está mais baixo nas 24 horas do dia é para uma pessoa que dormiu cedo, por volta de 21 horas no máximo. 2 horas da manhã é o horário que ele está mais baixo na corrente sanguínea. Agora, uma boa parte da população sofre de insônia. No Brasil são muitas, 66% da população brasileira. Ou seja, de cada 3 brasileiros, 2 dormem mal. Aqui eu acredito que talvez seja até maior essa estatística. Não tem como o intestino funcionar de maneira correta, porque o cortisol, ele age sobre a musculatura do intestino, causando frouxidão na musculatura do intestino. Vocês já devem ter ouvido que uma pessoa, quando toma um susto muito grande, se ela estiver com a bexiga cheia de urina, ou a ampola fecal cheia de fezes, ela vai ou urinar ou defecar na roupa, por conta do aumento do cortisol. Eu tive uma cena, por exemplo, que hoje eu entendo o que aconteceu com o meu amigo. A gente gostava de brincar de esconde-esconde. E a nossa brincadeira de esconde-esconde, quando criança, até uma certa idade da adolescência, era brincar de esconde-esconde no período de férias à noite, até por volta da meia-noite, às vezes um pouco mais ainda, porque era período de férias. Mas a nossa brincadeira não era se salvar. A nossa brincadeira era ser o último a ser encontrado ou o último a se salvar. Porque quem ficava por último ia num caderninho e marcava um risquinho na frente do seu nome. Quem tivesse mais risquinhos no final da noite, que tinha ficado por último, mais vezes ganhava a brincadeira da noite, né? E aí no dia seguinte todo mundo tinha que pagar alguma coisa para essa pessoa, né? Então ganhava algum prêmio. Então essa era a nossa brincadeira, ser o último a ser encontrado ou o último a se salvar. E um amigo começou a contar, e assim que ele começou a contar, eu corri em direção a uma árvore que ficava na frente, meio diagonal da minha casa. Essa árvore era uma árvore de um tronco fino com uma copa bem fechada, não era todo mundo que subia. E eu pensei, se eu subir lá e ficar quietinho lá em cima, ninguém vai perceber, porque eu sempre fui gordo assim, sabe? Então, nem mexeria a copa daquela árvore, né? E eu estava correndo em direção àquela árvore, e naquele momento um amigo também teve a mesma ideia, só que ele estava mais próximo e ele chegou primeiro. E aí só cabia um na copa da árvore. Eu fiquei meio perdido, sem saber onde me esconder. De repente eu olhei e vi o bueiro. Sabe o bueiro? O esgoto
boca de lobo. Eu olhei para ele, olhei para mim, falei, meu tamanho, me cabe. E eu entrei. E eu me escondi ali dentro do bueiro. E como criança, adolescente, eu estava ali dentro, não estava me preocupado com o cheiro, com o rato, com o barato, e estava feliz porque eu sabia que ninguém ia me encontrar ali. Porque ninguém em sã juízo se esconderia ali. E eu estava ali dentro, desajuizado, escondido dentro do bueiro. Acharam todo mundo menos o Ricardo, e aí eu já era o último. E eu já tinha ganho, então, aquela rodada. Só que eu fiquei pensando, eu falei, quanto tempo será que vai levar para alguém me achar? E eu falei, eu vou testar. E eu fiquei ali dentro. E eles procuram e não acham, começam a ficar preocupado. Alguém fala assim, o Ricardo deve ter ido embora. O outro que estava sentado na frente da minha casa falou, não foi, porque eu estou sentado aqui, ele não passou por aqui, deve ter acontecido alguma coisa, vão procurar. E todo mundo mobilizado e me procura, até que, de repente, um desavisado vai e me para do lado do bueiro. Aí era quase meia-noite, eu olhei, vi aquela canelinha fina na minha frente. Olhei assim, vi quem era, um amigo chamado Tiago, e pensei, pego ou não pego? E é óbvio que eu estiquei a mão de dentro do bueiro em direção à canela dele, segurei na canela dele e gritei, peguei! Esse menino deu um pulo tão grande que do jeito que ele caiu no chão, ele fez xixi na roupa. O que aconteceu com ele? Cortisol, aumentou e fez com que ele perdesse o tônus muscular sobre a musculatura lisa. Então, quando nós estamos estressados, nós também perdemos o tônus muscular. E aí nós não temos condições do intestino funcionar de maneira correta. E se ele não funciona, não produz serotonina, e eu vou continuar estressado, ansioso, depressivo, com síndrome do pânico, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e outras coisas mais. Ou seja, eu preciso dormir cedo, pelo menos para controlar um pouco o cortisol, para que esse cortisol não tenha esse tipo de ação sobre a musculatura lisa. No caso do meu amigo, ele perdeu, então, o controle dos esfíncteres. Sorte que não estava cheia a outra parte, né? Só foi a urina, não tinha dos dois. Ele ficou 2 semanas sem falar comigo. Achei justificável, eu ficaria até mais tempo, né? Mas, isso é uma realidade da população. Quem sofre de insônia, dificilmente o intestino vai funcionar da maneira correta. Então é importante resolver esse problema também. O dormir ajuda no funcionamento intestinal. E o quinto e último passo para limpar o intestino é fazer uma reposição de lactobacilos. Os lactobacilos são bactérias que nós temos dentro do nosso intestino. E eu tenho 2 tipos de bactérias, gram-positiva e gram-negativa. Um tipo é benéfico, o outro tipo é maléfico. E o tipo maléfico geralmente consegue ganhar o espaço. Por isso, eu preciso dar uma contribuição para o meu corpo, fazendo uma reposição de lactobacilos 1 vez ao ano. Quem aqui já fez? E não é tomando Yakult. Não funciona. Eu leio pensamento. Não é tomando esses leites fermentados. É você indo até uma farmácia e comprando um produto onde você vai, através desse produto, fazer a reposição de lactobacilos. Então, você vai na farmácia e diz para o farmacêutico lá, para a pessoa que trabalha no balcão, fala, eu queria comprar lactobacilos. O nome deve ser o mesmo jeito, talvez a pronúncia um pouco diferente em inglês. Mas, esses lactobacilos, você deve fazer a reposição 1 vez ao ano. Desde quando? Desde que você tem 2 anos de idade. Pode ser feito. Antes de 2 anos não há necessidade. A partir de 2 anos, tem gente que deve estar devendo umas 20, outros 30, outros 40. Mas 1 vez ao ano devemos fazer, porque é um auxílio para que o teu intestino funcione de maneira correta. Agora deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu estava fazendo mestrado, na nossa tese de mestrado a gente trabalhava com serotonina. Eu trabalhava com serotonina, com neurônios serotoninérgicos, ou seja, o nosso estudo era em cima de neurônios que produziam serotonina, que estimulavam a produção de serotonina no intestino pelas células enteroconoafins. Os ratinhos que a gente pesquisava, eles faziam o uso de 2 tipos de dieta, as rações ricas em fibra e uma dieta chamada dieta de cafeteria, onde tinha pouca fibra, o trânsito intestinal ficava prejudicado e a produção da serotonina caía drasticamente. Mas na época de pesquisa nossa, procurando ainda as referências bibliográficas para embasar a tese de mestrado, nós acabamos encontrando um artigo científico que falava sobre uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E eu fui verificar, eu falei, não, isso aqui deve estar errado, quem é louco de fazer um negócio desse? E aí eu fui pesquisar e tinha muito mais loucos fazendo a mesma coisa. Qual era a coisa? Transplante de fezes. Já ouviram falar disso? Pois é. Ouça, faça a reposição de lactobacilo para não precisar disso um dia.
O transplante de fezes é você pegar as fezes de uma pessoa sadia, saudável, com trânsito intestinal normal. Você pega essas fezes, aí você faz um preparado, passa uma sonda nasoduodenal na pessoa e faz a aplicação, para que você consiga fazer uma reposição de lactobacilos na pessoa. Para quem é utilizado isso? Para tratamento de oncologia em casos já muito avançados e também para pessoas que são portadoras de uma síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, AIDS. Nesses dois casos, transplante de fezes é uma parte do tratamento muitas vezes. Para não chegar nesse nível, é importante fazer a reposição de lactobacilos, porque quando uma pessoa chega nesse nível, não adianta você tomar lactobacilos que ele por si só não consegue se consolidar. E aí eu preciso já fazer direto o transplante das fezes, que é uma coisa horrorosa, mas necessária em alguns casos. Então, eu sei que nunca as farmácias de Danbury vão vender tantos lactobacilos quanto na noite de hoje. Provavelmente. Comprem, façam, vale a pena, uma vez ao ano. Uma vez ao ano. São sachês ou cápsulas de lactobacilos liofilizados. Existem os dois sistemas, não importa a marca, importa que você compre e que você tome. Todos os sachês ou todos os comprimidos que vierem dentro daquela embalagem, uma vez por dia, no período da noite, antes de dormir. Por que à noite? Porque o metabolismo desacelera, o trânsito fica mais lento, e a hora que você tem, então, para o seu intestino conseguir consolidar os lactobacilos, a sua vida vai ser outra, seu sistema imunológico vai aumentar, a produção de gases vai diminuir, e aí você vai conseguir ainda ser feliz de quebra produzindo serotonina. Vale a pena? Isso é investimento. E se você tiver diarreia em algum momento, antes de completar esse 1 ano, tem que repor de novo, porque quando tem diarreia, perde. Então pense aí, quem teve diarreia já, esse ano, por exemplo, já lavou, já está precisando repor de novo. Os probióticos, eles ajudam os lactobacilos a se consolidarem. Eles não possuem lactobacilos, mas eles ajudam os lactobacilos a se consolidarem. Dentro desses probióticos, um que tem sido utilizado em larga escala, como um dos melhores probióticos para o intestino, é chicória. Então você consegue comprar muitas vezes chicória desidratada ou concentrada, alguns compostos que tem na chicória, chamado inulina, que é um tipo de fibra, que ajuda no processo de consolidação. Lá no Brasil, por exemplo, nós temos uma marca de lactobacilos que é chamado Lactofós. Lacto, de lactobacilos, Foz não tem nada a ver com Foz do Iguaçu. É Foz de fruto oligosacarídeo, que é um probiótico, que vai ajudar os lactobacilos que eu estou tomando a se consolidar no intestino. Entenderam? Então isso é muito importante. Esses 5 passos precisam ser cumpridos para que você tenha a possibilidade de limpar o terreno e agora pensar em produzir serotonina. Até agora nós nem começamos, né, a produzir serotonina, nós só estamos limpando o terreno. Glutamina ela é muito interessante no processo também quando você vai fazer reposição de lactobacilos. Mas a glutamina ela tem sido muito utilizada para doenças inflamatórias intestinais. E algumas pessoas tomam glutamina com a questão do aumento de massa muscular. Só que a glutamina em nada ajuda o aumento da massa muscular de forma direta. Ela ajuda de forma indireta, porque a melhora na produção dos lactobacilos ou na consolidação dos lactobacilos ajuda você a ganhar massa muscular também. Então a glutamina é interessante, doses de 5 gramas de glutamina é uma opção também. Alguém levantou a mão aqui? Probiótico é o lactobacilo, pré-biótico é aquilo que ajuda o lactobacilo a se consolidar. Essa é a diferença, pró e pré. São micro-organismos, por isso que os produtos geralmente vêm consorciando as duas coisas. A maioria dos produtos vem ou com inulina, ou com fós, que é o fruto oligosacarídeo, ou glutamina muitas vezes. Que esses daí são os pré-bióticos que vão ajudar os probióticos a se consolidar. Entendeu? Legal. Bom, fechamos os 5 passos, tranquilo até aqui? Agora eu tenho mais 10 minutos para encerrar com vocês e já é o suficiente. Porque nós tínhamos 3 coisas que eram fundamentais. Primeiro, limpar o terreno. Segundo, trazer a matéria-prima. Terceiro, trazer a mão de obra que vai fazer a engrenagem funcionar. A matéria-prima chama-se triptofano. Então, depois que o intestino realmente está funcionando da maneira correta, trazendo essa matéria-prima, agora as células enterocromafins têm condições de trabalhar. E veja bem, onde que eu encontro essa matéria-prima? Esse triptofano está onde? O triptofano está nos seguintes alimentos: castanha de caju, castanha do Brasil ou castanha do Pará, amêndoa e avelã. São boas fontes. Tofu,
grão de bico, lentilha, arroz integral, aveia, banana, mel e espinafre. São as principais fontes de triptofano que nós temos hoje. São essas daí. Agora, veja a seguinte questão. Preste atenção na informação. Em qual horário do dia o meu corpo produz a serotonina? Lembra uma informação que eu falei para vocês no início, que serotonina e cortisol brincam de gangorra? Então eu vou produzir serotonina nos momentos que o cortisol não está alto, quando ele está mais baixo. E não acontece 2 da manhã, o horário da produção da serotonina. O horário da produção da serotonina acontece da hora que o sol nasce até as 9 horas da manhã. Da hora que o sol nasce até as 9 horas da manhã. Por que até as 9 horas da manhã? Porque 9 horas da manhã, entre 9 e 10, eu tenho um pico de cortisol. Ou seja, se eu acordei 10 horas da manhã, o que vai acontecer com a minha produção de serotonina naquele dia? Já era, praticamente nada. Vou ter um dia estressante, eu vou estar chato, eu vou comer compulsivamente, eu vou comprar compulsivamente, eu vou brigar compulsivamente. Tudo que eu faço é exacerbado, porque com o nível de serotonina baixa, quem está no controle é o cortisol. Pensa na seguinte questão aqui: quando são pais de filhos pequenos ainda, menos de 10 anos? Vários, hein? Vocês são o povo que está enchendo essa igreja de criança, né? Então, quem é pai de criança com menos de 10 anos, talvez consiga se lembrar do último período de férias escolares. No período de férias escolares, as crianças ficam mais legais ou mais chatas? Terríveis. Mais chatas, insuportáveis muitas vezes, agitadas, e você pensa, esse infeliz está de férias, não está estudando, e por que está dando tanto trabalho? Por que não para? Por que isso? Por que aquilo? Pergunto, no período de férias as crianças dormem no mesmo horário? Não, isso é um erro crasso nosso, deixar dormir mais tarde, tem que manter o horário, porque se ela dorme mais tarde, ela vai conseguir reduzir o cortisol dela? Não. Ela vai conseguir fazer o intestino dela funcionar direito? Não. No outro dia ela vai acordar antes das 9 da manhã? Não. E como é que vai estar o nível de serotonina dela no final das férias? Baixíssimo. E o seu de cortisol? Lá na altura, não vê na hora de acabar as férias. Fala, meu Deus, essas férias não acabam nunca, esse filho não volta para a escola nunca. Né? Você começa a achar insuportável o seu próprio filho. Tem algumas pessoas que elas têm... acorda bem, mas nem sei se termina tão bem depois. Mas provavelmente durante o dia são pessoas um pouco mais instáveis. Não, fica não. Bom é acordar antes das 9. Então, algum pai reconheceu seu filho nesse período? Algum pai reconheceu? Ali... Quem mais reconheceu os filhos dessa forma no período de férias, mais agitados? Só? Lá também? Eu também reconheço nas minhas filhas. Isso. Período de férias é muito pior. Então, entenderam? Serotonina é produzida antes das 9 da manhã. Então, eu preciso acordar antes das 9 da manhã. E preciso comer as fontes da serotonina antes das 9 da manhã. Ou seja, no meu de jejum, eu preciso ter entre 2 a 3 fontes de serotonina. Gravaram? No de jejum, de 2 a 3 fontes de serotonina para que a gente consiga produzir a serotonina. Pois não. Teria que verificar o horário que ela vai dormir. Porque se ela vai dormir muito tarde, provavelmente a quantidade de horas não esteja sendo suficiente. Quando a gente fala de sono, e talvez esse seja um assunto que eu vou trabalhar durante essa semana ainda, eu estou pensando ainda nos assuntos, né? Eu tenho vários assuntos, então fica difícil colocar tudo numa semana só, impossível na verdade, precisaria ficar aqui talvez uns 6 meses para falar tudo, né? Não dá, minha família precisa de mim lá. Então assim... Dá para a gente falar sobre assuntos pontuais e eu estou trabalhando com uma coisa que eu considero fundamental e prioritária, que eu não vou em nenhum lugar e não faço essa palestra. Essa eu vou fazer em todo lugar que eu vou. Outras a gente pode não fazer. Mas assim, quando se fala sobre sono, precisa entender algumas questões. O primeiro tempo de sono é o sono da regeneração. É quando você reduz o cortisol, é quando você aumenta o estímulo para a produção da serotonina no dia seguinte, né? Das 9h30 às 2 da manhã.
às 2 da manhã. Isso. Depois das 2 às 5 da manhã, é o horário que eu passo pelo segundo tempo de sono, que é o sono da memorização. Sono da memorização. Quanto tempo eu levo para fazer as 5 voltas normais para eu ter uma boa qualidade de sono? Depende. Na média, 1h30. Por isso tem uma informação que diz assim, as pessoas têm que dormir 8 horas por noite. Isso não é uma verdade. Dormir 8 horas por noite, mais de 50% da população estaria com sua quantidade necessária de sono sendo atendido. Outros 50% quase da população não estaria. Porque a volta leva em média 1h30. 5 vezes 1h30 daria 7h30. Daí inventar esse número mágico de 8 horas. O problema é que tem algumas pessoas que são pequenos dormidores. O pequeno dormidor ele precisa de 5 a 7 horas de sono. 5 a 7. Alguém aqui, se dormir de 5 a 7 horas de sono, fica satisfeito? Ó, esses são os pequenos dormidores. Quantos precisam de 7 a 9 horas de sono? Esses são os médios dormidores. E quem precisa de 9 a 12 horas de sono? 9 a 12. Tem uma mão que agita-se freneticamente do meu lado direito. 9 a 12 são os grandes dormidores. Alguém precisa de mais de 12? Talvez o intestino não esteja funcionando direito. Ó. Não funciona. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Aqui não tem ninguém que precise de mais de 12, né? Que bom, porque mais de 12 entraria na 4ª classificação, que é o preguiçoso, né? Porque, poxa, dormir mais de 12 horas também já é exagero. E tem um texto da Bíblia que diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, cuidado, né? Então, muitas vezes é por isso. Muitas vezes é por isso. Porque talvez você seja um médio dormidor e não esteja dormindo as quantidades necessárias. E isso vai acabar interferindo bastante. Então, dando seguimento aqui, ó. Intestino está limpinho. Vamos ouvir o silêncio mais uma vez. É a melhor maneira de pedir silêncio que eu encontrei até hoje. Aprendi com um professor. Preste atenção. O intestino está limpinho. Já trouxe a matéria-prima. Agora eu preciso da mão de obra. Mas eu vou dizer uma coisa importantíssima ainda antes de entrar na mão de obra. Eu disse para vocês que eu deveria comer de 2 a 3 fontes de triptofano em qual horário? De manhã, antes das 9 horas da manhã. Mas vocês sabiam que os mesmos alimentos, quando ingerido à noite, o teu corpo não usa para produzir serotonina? Ele usa para produzir um outro hormônio? Melatonina, que é o hormônio do sono. Ou seja, valeria a pena investir numa alimentação rica em triptofano à noite também. Na última refeição do dia, ali 6, 7, 8 horas, já meio limite, né? Uma sugestão: banana amassada com aveia e mel. Pronto. Olha, se a barra de cereal daqui for igual a do Brasil, não recomendo. Se for igual a de Londres, que eu conheço, recomendaria. Tem que ver como é que é daqui, eu tenho que ver a composição dela. Tem que ver a composição. Porque tem muita barra de cereal que tem cereal só no nome, não na barra. Ela é de qualquer outra coisa, menos de cereal. Porque o nível de fibra dela geralmente é muito baixo. Então precisaria verificar essa questão. E a gente precisa lembrar o seguinte: o nosso tempo de saciedade está correlacionado com o volume que eu como também. Uma barra de cereal talvez não dê volume suficiente no seu estômago para mandar mensagem de saciedade. E aí talvez corra o risco de, antes de dormir, você estar com fome e ter que beliscar mais alguma coisa. O que vai interferir na tua qualidade de sono da noite e vai matar a chance de produzir serotonina no dia seguinte. Só dê uma verificada nessas questões. Se a sua barra de cereal tiver um alto nível de fibra, o que seria um alto nível de fibra? Se ela tivesse pelo menos 5 gramas de fibra em 30 gramas de barra de cereal. Isso é o mínimo, para que a gente dê aí uma barra de fibra de cereal, uma de pelo menos 20% do peso dela, né, corresponderia aí aproximadamente à nossa necessidade de fibra daquele alimento, tá? Aí talvez, menos que isso não use não, porque o nível de fibra é muito baixo, não vai ajudar muito na questão do trânsito intestinal. Lembrando que a musculatura do nosso intestino, ela só se contrai quando uma lei da física é atendida. A musculatura do intestino só se contrai quando uma lei da física é atendida. Sabem qual lei da física? Ação
e reação. Quando eu tenho alimentos no meu intestino suficiente para promover um aumento do bolo fecal, de tal forma que ele empurre a mucosa do intestino, ele se contrai. Se eu como um volume muito pequeno de alimentos, com uma densidade energética muito alta, não vai contribuir para que haja esse estímulo para a contração. Tem que levar em consideração algumas questões na hora de fazer uma definição, né, uma escolha como essa. Tranquilo? Bom, vou relembrar com vocês, porque eu vi que hoje de manhã vocês têm memória ruim. No final do sermão vocês nem lembravam que eu tinha falado no início. Eu preciso limpar o intestino para produzir serotonina. São 5 passos: fibra, água, exercício, sono, reposição de lactobacilos. Feito isso, eu preciso oferecer o triptofano, que é a matéria-prima para produzir a serotonina. De manhã, de 2 a 3 fontes, produz serotonina. À noite, produz... Essa está próxima, eu quero testar. Melatonina, que é o hormônio do sono, né? Um hormônio da noite ali, que vai te conduzir para uma boa noite de sono, que é importante para o intestino funcionar e baixar um pouco o cortisol. Fechando, o que mais que eu preciso? 2 coisas importantes. Uma delas me preocupa um pouco aqui. Essas 2 coisas são exercício antes das 9 da manhã. 5 minutinhos que seja de exercício, de agachamento, senta, levanta e tal. Um elástico lá, que você compra, aqueles elásticos, você faz exercício aqui antes das 9. Depois não acontece nada com relação à serotonina, acontece sobre outras coisas. De manhã acontece todas as mesmas coisas que aconteceriam depois, mais a produção da serotonina. O exercício gera estímulo para o seu corpo produzir serotonina. Ou seja, quem sofre de qualquer transtorno de ansiedade, dos quais nós citamos, precisa fazer que seja 5 minutos de exercício pela manhã. Lembra que nós assumimos um compromisso de fazer 15? Se você fizer 5 de manhã e 10 à noite, você cumpriu os seus 15, mas colocou pelo menos 5 de manhã, que é quando a gente precisa gerar o estímulo para produzir serotonina. E o último passo, que faz parte da mão de obra, digamos, que vai fazer a coisa funcionar: sol. Como é que faz no período do inverno aqui? Vitamina D3, por causa do sol do meio-dia, mas e o estímulo do sol da manhã? E aí? Posso falar uma coisa para vocês? Não é a temperatura que o sol promove, que estimula a produção de serotonina. É simplesmente o contato visual dos seus olhos com a luz solar. No inverno tem sol aqui? Tem. Tá frio da peste, mas tem sol. Então, é o contato visual. Para a produção de vitamina D, o vidro não resolve. O vidro bloqueia. Para o estímulo para a produção da serotonina, acredito eu, não tem pesquisas ainda, mas como é simplesmente a claridade, o contato visual dos olhos, eu acho que funciona assim. Então pode ser dentro de casa. 3 dias seguidos, sem sol, você vai comer muito mais chocolate naquela semana, você vai comer muito mais carboidrato refinado, porque você vai tentar compensar a queda da serotonina produzindo dopamina. Já perceberam isso? 3 dias nublados, as pessoas não começam a ficar melancólica, irritada, comer mais chocolate, fogem da dieta, comem muita massa. É assim ou não é? Por causa disso. Não, chocolate não deixa ninguém feliz, deixa no máximo alegre. Feliz não. Sabe por quê? Felicidade é sentimento duradouro. O resto é tudo passageiro. Então, vou responder. Pode falar, e aí... Pode falar. Nesses 3 dias, faça muito exercício para tentar compensar a falta do sol. Faça muito exercício. Você já está até com camisa de time de futebol aí, ó. Né? Incorpora o espírito do marido nesses 3 dias, né? Incorpora o espírito dele, fala assim, presta um pouquinho desse ânimo, né? E assim, ó, deixa eu falar uma coisa importante para vocês aqui, ó. E aí eu respondo essas 2 perguntas e fecho, tá? Porque minha hora já deu ali também, eu não quero ultrapassar. Eu prometi que eu não ia ultrapassar. Uma pesquisa que foi realizada aqui nos Estados Unidos, num instituto da Califórnia, né? E eu não vou correr o risco de falar o nome dele para passar vergonha de novo, né? Já dei bola fora lá com Al Brain. Então, deixa o nome do instituto para uma outra situação. Quem sabe ano que vem, quando eu for falar inglês. Mas, nesse instituto, eles fizeram uma pesquisa muito interessante na Califórnia. Eles pegaram um grupo de camundongos,
colocaram eles naquela dieta que nós falamos que é de cafeteria, ou seja, uma dieta pobre em fibra. Eles começaram a dar para os ratinhos comerem cheesecake. Cheesecake. Rico em açúcar e gordura. Eles queriam testar, ver se isso gerava vício. Vício. Porque o cheesecake, rico em açúcar e gordura, ele não estimula o seu corpo a produzir serotonina, mas ele estimula o seu corpo a produzir dopamina, que é o hormônio do prazer. Então, muitas vezes, pela falta da serotonina, corremos de forma desenfreada atrás da dopamina. E aí é o grande problema. Nesses dias mais melancólicos, de mais chuva, um dia que você não tem muito acesso, a questão do sol, aí vem a necessidade de correr atrás da dopamina. O que produz dopamina? Estimulante, açúcar e gordura. São os alimentos que as pessoas vão comer. O chocolate tem os 3, né? Piora. E piora, geralmente piora, né? Por quê? Você faz uma cócega no seu cérebro. Faz cócega no cérebro quando você come chocolate. Só que passa rápido o efeito. E aí você volta naquele estágio. Então os ratos começaram a comer esse tipo de alimento e eles fizeram o primeiro teste para saber se os ratos estavam viciados. Qual foi o primeiro teste? Colocaram os ratos numa gaiola, deram ração e água. Colocaram uma outra gaiola aqui com cheesecake dentro. Ligaram as 2 gaiolas com um tubo e revestiram esse tubo com eletrodos, que daria choque nos ratinhos, caso eles entrassem ali. Qual foi a preferência dos ratos? Comer ração e beber aguinha, ou tomar choque para comer cheesecake e tomar choque para voltar a beber água? Pois é, né? Os ratos preferiram tomar choque. Na segunda parte do projeto, eles não tinham mais a gaiola agora com cheesecake. Eles somente tinham uma gaiola onde tinha ração e água. Qual foi o comportamento dos ratos? Greve de fome. Os ratos morreram por inanição. Ou seja, se não der o que eu quero, também não como isso. Provaram que os ratos estavam viciados. Foram analisar o cérebro dos ratos. No nosso cérebro nós temos receptores que são chamados de dopamina 1, dopamina 2, dopamina 3, dopamina 4 e dopamina 5. D1, D2, D3, D4 e D5. Os ratos, ao comer o cheesecake, tinham um grande estímulo nos receptores D2. Os receptores D2 são os mesmos receptores que recebem grande estímulo quando você faz uso de cocaína e heroína. Conclusão do projeto: açúcar e gordura vicia tanto quanto cocaína e heroína. Só é necessário se expor mais vezes, mas para vencer o vício é a mesma coisa. Ou seja, se nós não aprendemos o protocolo para a produção da serotonina, o que vai acontecer é que a maioria de nós vai correr atrás da dopamina. E aí nós vamos nos tornar viciados. E a palavra viciado diz o seguinte, um sentido mais amplo: escravo daquilo. Sim ou não? A palavra viciado não faz referência à escravidão? A pessoa não é escrava, ela não está mais no controle, ela vendeu a sua razão por aquilo que enlouquece. Ellen White diz isso. No livro Conselho para a Igreja, página 103, a partir do 4º parágrafo. Também no livro Temperança, na página 12 e 13. Agora, preste atenção, hoje de manhã nós lemos Levíticos, capítulo 11, verso 44 e 45, e lá dizia, né, sede santos porque eu sou santo, não se contamine com os enxames de criatura que se arrasta sobre a terra. Mas no verso 45 dizia assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da terra da escravidão, portanto sede santos porque eu sou santo. O resumo desse versículo quer dizer o seguinte: Deus já libertou o seu povo, mas nós estamos vivendo muitas vezes como escravos de alimentos. Por quê? Corremos atrás do prazer porque não investimos na produção do hormônio da felicidade. Isso é sério, muito sério. Pode ser uma possibilidade. Funciona. Para a produção de vitamina D talvez não, mas para estímulo, para a produção de serotonina sim. Vocês entenderam? Quais hormônios? Estradiol? Só? Testosterona não? Testosterona não? Fez exame de estava normal? Não. A baixa do estradiol muitas vezes gera um comportamento meio compulsivo na mulher, porque é como se ela estivesse num período de TPM.
Então, o importante é a reposição em alguns casos. Uma boa parte da população vive muito bem sem repor estradiol. Precisa repor mais a testosterona, porque a queda da testosterona está correlacionada com a queda da massa magra, aumento da massa gorda e a diminuição da massa óssea. Ou seja, quem tem queda de testosterona depois de um período de menopausa, né, acontece então a mudança desses hormônios, faz você ficar com pouco músculo, muita gordura e pouco osso, osteoporose, né? Então é sério, mas não interfere não me interfere. Deixa eu fazer uma última pergunta para vocês. É difícil colocar em prática esse protocolo? Vocês acharam que são regras muito difíceis para se aplicar? Comer fibra, beber água, fazer exercício, investir numa boa noite de sono, fazer reposição de lactobacilos, comer de 2 a 3 fontes de triptofano de manhã, 2 a 3 no período do jantar, tomar o sol da manhã e fazer 5 minutos de exercício antes das 9 da manhã. É muito difícil? É melhor investir nisso ou tomar um antidepressivo? Lembra que eu falei que você ia participar comigo no final de novo? Neurônio. Se você não fizer isso, aqui nesse espaço entre os dois neurônios, chamado de fenda sináptica, o seu corpo libera esses mediadores químicos, dentre eles a serotonina. Se você não fizer esses passos e desenvolver um problema psiquiátrico, o médico vai te dar um medicamento, um antidepressivo do tipo tricíclico, que estimula a produção de serotonina no intestino, não vai adiantar. Aí ele vai te dar uma segunda classe de medicamento. Essa segunda classe de medicamento é chamado de IRSS, inibidor da recaptação seletiva de serotonina. Porque aqui nesse espaço eu libero serotonina, mas a serotonina que foi liberada entre os neurônios volta para dentro do neurônio, ou seja, ela é recaptada pelo neurônio. O medicamento vem e bloqueia essa recaptação. Quando ele bloqueia a recaptação, o que acontece com a serotonina no sangue? Sobe. Resolvi o problema da pessoa? Não, mas eu amenizei o problema. E aí é quando a medicina então vai te fidelizar como cliente. E você vai ficar anos e anos e anos tomando medicamentos, sendo que o seu próprio corpo poderia resolver o problema caso você investisse nesse protocolo. Meu desejo para vocês, meus queridos, é que vocês estejam no controle das suas emoções. Meu desejo é realmente que vocês consigam reeditar, né, a história da sua vida através daqueles traumas que você tem. Quando você está no controle das emoções, você consegue fazer uma coisa muito importante, que é chamado de mesa redonda do eu. Talvez eu fale um pouco mais sobre isso nos próximos dias. Mas são ferramentas importantes que você pode aplicar, mas nada disso vai funcionar se o nível de serotonina não aumentar. Aí você está no controle das suas emoções. Aí quem manda é você. Porque fora isso, não é você que manda. Você é escravo muitas vezes. Mas Deus te trouxe aqui para você ser liberto se você ainda não foi. Posso orar por vocês? Vamos nos colocar em pé então. Senhor que nos altos céus habita, queremos ser livres. Queremos estar no controle das nossas emoções. Queremos ter uma mente clara para ouvir a Tua voz. Queremos ter uma mente calma para nos relacionar com o próximo. Queremos ter uma mente livre para fazer as escolhas. Mas sabemos que enquanto não estivermos no controle das emoções, isso é utopia, não é uma realidade. Mas para que realmente estejamos no controle das emoções, precisamos produzir serotonina, Senhor. E já aprendemos agora como produzir, mas talvez ainda não tenhamos forças para implementar esses hábitos novos. Por isso pedimos que o Senhor venha interceder por nós. Que o Senhor venha nos auxiliar neste processo. Que o querer, que o efetuar, venha realmente de Ti, como a Tua palavra diz. Dá-nos força, Senhor, para viver, colocando em prática princípios básicos de saúde, mas que farão toda a diferença na nossa vida. Ajude, Senhor, para que estejamos no controle das nossas emoções, para que dessa forma a gente consiga realmente prestar o culto racional que o Senhor pede na Sua palavra. Nos dê uma feliz semana na Tua presença. Abençoe, Senhor, todos aqueles que vieram e os que também não puderam vir. Abençoe, Senhor, o restante
dos nossos encontros, para que durante esses encontros possamos progredir com relação ao conhecimento de saúde. E assim tenhamos a possibilidade de fazer as melhores escolhas para glorificar o Teu santo nome. São pedidos que nós fazemos e agradecemos pelos méritos de Cristo. Amém. Uma boa noite a todos vocês.